Peguem o café que o papo vai ser quente. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Pepeca, que é o podcast em que vocês já sabem, a gente fala sem tabu sobre saúde, desafios femininos que são encarados aí ao longo da vida, trazendo muita informação para você. E a gente está no Outubro Rosa e como não poderia deixar de ser, o episódio desse mês é sobre o câncer de mama. Mas a gente veio aqui mostrar para vocês que o câncer, ele é uma doença que é completamente passível de tratamento e cura, e que a gente tem que perder o medo do rastreamento e o medo de procurar ajuda. Muitas vezes a gente vê algumas mulheres falando que eu não quero fazer a mamografia, eu não quero fazer o exame, porque quem procura acha, né? E eu quero deixar para vocês a mensagem, eu espero que vocês consigam perceber isso durante o episódio, que quem procura acha, e cura, e vence, né? E para mostrar para vocês isso, eu convidei uma pessoa muito especial, ela é minha paciente, e ela mudou a forma, de eu mesma que sou ginecologista, encarar o câncer de mama. Por isso que eu a convidei. Ela é a Rosimeire Pereira, uma mulher que enfrentou o câncer, e ela vai contar pra gente a trajetória de luta e a sua vitória. Muito bem-vinda, Rose. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que eu possa ajudar aquelas mulheres, como você já disse, que corre contra a mamografia. É um exame que às vezes dói um pouquinho, mas é a cura do câncer. Eu costumo dizer que a mamografia é a cura do câncer. Se você descobriu, a prevenção e o tratamento tranquilo. Você vai receber a vitória, né? Eu digo que nós podemos curar tudo aquilo que a gente encontra no início. Sim. Agora, se eu ficar adiando, isso pode não acontecer. Então, vocês já viram, né, meninas? O papo promete, né? Então, vocês já sabem. Peguem o café que o papo vai ser quente, tá? Vamos começar, Rose. Eu queria, antes de começar conversando com vocês sobre isso, contar alguns dados aqui para as nossas ouvintes, né? Por que a gente tem um mês, né, de conscientização para o câncer de mama? Porque ele é o câncer feminino mais prevalente em mulheres, né? Então, ele corresponde aí a 24% de todos os tipos de câncer que podem acometer mulheres, e os dados só crescem, porque a expectativa de vida aumentou, e quanto maior a idade, maior a chance, né, de desenvolver o câncer. E aqui, eu peguei um dado aqui, que mais de 2 milhões de pessoas por ano são diagnosticadas com câncer de mama. Nossa. E, infelizmente, a gente não pode dizer que no nosso país esses diagnósticos são precoces. E é um exame que é um câncer que tem exame de rastreamento, isso. Nem todo câncer tem, esse tem, né? Um exame que é barato, né? Que é feito pelo SUS. E que, quando detectado no início, a taxa de cura passa de 95%. Ninguém está dizendo que o tratamento não seja difícil, você vai contar pra gente que você enfrentou, porque quimioterapia, a gente sabe, sempre é desafiador, né? Mas cura. E as pessoas ainda ficam com aquela coisa de antigamente, da doença que não pode ser nomeada, né? Ninguém nem fala o nome. É assustador. E assim, e não querem buscar, às vezes, o exame, fazer o exame para o rastreamento com medo de enfrentar o tratamento. Então é importante a gente estar falando sobre esse assunto. É um câncer tão prevalente que eu costumo dizer assim: se você viver o suficiente, você vai ter câncer de mama, isso. Ou você vai conviver com alguém que teve câncer isso. de mama na sua família muito próximo. Então, a gente tem que estar preparada para enfrentar e também para encarar isso de frente e não deixar de fazer os exames de prevenção, né? Eu tive as duas situações. Minha irmã mais velha teve o câncer de mama em 2015 e eu em 2020. Então, eu tive as duas situações. Convivi com a pessoa que fazia o tratamento de câncer de mama e também foi diagnosticada. Então, vamos falar um pouquinho, para começar, sobre como que foi para você o impacto do diagnóstico, né?
eu quero saber como que você descobriu que você estava com câncer. Então, você já tinha uma irmã que tinha passado por isso, aí você já fazia os exames já de rastreamento com medo, né, ali? Ou foi assim... E como que foi? Foi uma surpresa? Como que você respondeu a esse diagnóstico aí? Como é que você recebeu o impacto desse diagnóstico? Conta pra mim. Então, na minha vida, eu sempre, assim, procurei seguir uma rotina. E eu fazia as coisas de acordo com cronometrado, vamos dizer. Eu estudei, eu tive minha profissão, depois eu me casei. Portanto, eu me casei com 33 anos. Uhum. Então, após os 33 anos, a preocupação ficou maior, porque daí os exames ginecológicos, né, as consultas, o autoexame, tudo isso, e a gente, né, se preocupava com isso. Eu tive, minha tia materna teve o câncer de mama, então a minha preocupação era, a minha tia teve, materna, então eu me alertei, né? Eu falei assim, a gente tem que se preocupar com isso. Tem o risco, né? Isso, tem o risco. Apesar da gente procurar alguns profissionais, eles disserem, mas não é sua mãe, é sua tia materna. Aí eu falava assim, então, mas a minha tia materna, a mãe dela não teve. Né? Então, assim, eu sempre fazia esses questionamentos, eu fico questionando, né? Aí o médico falava assim, não se preocupe, após os 40 anos a gente começa a fazer a mamografia. Uhum. Como eu coloquei para vocês, eu sempre fiquei controlando a minha vida, né? Aquela preocupação, situações de... eu acredito que seja devido à minha profissão, né? Eu sou professora, aquela ansiedade, aquela situação. Eu fui me preocupar em ter um filho com 37 anos. E aí eu não conseguia engravidar e tal, fiz alguns acompanhamentos, alguns exames para verificar. E eu engravidei e tive minha filha aos 40 anos. Então, só a partir dali eu comecei, né, a fazer a mamografia. Uhum. E no início me incomodava muito, doía e ficava aquela situação. Minha filha nasceu em 2012. Quando totalmente assim, eu fazia todos os exames de rotina. Porque você, professora, gosta de ter tudo muito planejado, isso, e você já tinha esse medo, então... Isso, aí anualmente eu ia, fazia todos os exames, fazia mamografia direitinho. E a minha irmã também fazia isso, mas ela não era como eu. Uhum. Ela fazia a cada 2 anos, fazia esporadicamente. Aí, o que aconteceu? Em 2015, ela fez a mamografia, o exame de rotina, e descobriu o câncer. Uhum. Então, eu convivi com ela no tratamento de câncer de 2015, e ela já recebeu alta do hospital com 8 anos de tratamento. Uhum. E ela fez cirurgia, fez quimioterapia, radioterapia, tudo isso. Você acompanhou todo o processo da sua irmã? Acompanhei todo o processo dela e sempre dando força, porque ela sempre foi muito pessimista. Às vezes ela falava essa situação, eu não vou ficar indo ao médico porque eu vou acabar descobrindo alguma coisa. E então, assim, a gente insistia para que ela também seguisse esse ritmo. É a frase clássica, né? Essa. Isso. Aí, como ela descobriu o câncer em 2015, eu intensifiquei a minha preocupação, né? Porque já tinha a minha tia materna e a minha irmã. Uhum. E aí, durante os exames de rotina, eu fui fazendo anualmente aquela preocupação, o autoexame, tudo certinho. E em 2020, eu fiz os exames de rotina e eu sempre procurei fazer sempre a mamografia no mesmo laboratório, na mesma clínica, né? Para que não houvesse nenhum risco de dizer, é diferente a clínica, e pode ser que o aparelho... E quando eu fiz o exame, meu exame estava marcado para 8 horas da manhã, e eu não saía da sala da mamografia, e ela fazia, minha mama era muito grande, densa, e ela fazia a mamografia, e ela falava assim, só um momentinho, e entrava, e saía, fazia novamente, e eu fui ficando assim, falei assim, alguma coisa... Fica nervosa, né? Mas assim, eu não sei se é porque eu passei pelo tratamento da minha irmã, eu fiquei tranquila. Eu sempre fui ansiosa, agitada. Eu fiquei lá, esperando o resultado. Aí, após eu ia fazer uma ultrassom de mama, né?
E eu fiz a ultrassom de mama e a médica, ela intensificou a ultrassom na mama esquerda. E aí eu perguntei para ela, tem alguma coisa? Aí ela disse, não consegui ver nada. Aí tudo bem, quando eu saí, a técnica que havia feito a mamografia, ela disse assim, espere que a doutora que vai laudar, ela gostaria de conversar com você. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei assim, tem alguma coisa, né? Mas eu não me preocupei. Aí ela me chamou, fez novamente o ultrassom e não detectou nada na minha mama. Mas aí ela disse assim, você está fazendo o exame porque você foi ao médico. Eu falei, sim. Quando é que você retorna ao médico? Eu falei assim, na quarta-feira. Ela falou assim, não deixe... Aí ela começou a me orientar, não deixe de apresentar o exame, porque muitas mulheres fazem a mamografia e não voltam ao médico. Se for pelo sistema, pelo SUS, por exemplo, aí ela fala assim, o médico pediu, eu fiz a mamografia, a técnica não me disse nada, para que eu vou levar no médico? E acaba não levando. E aí eu fiz o que ela pediu. Aí ela disse para mim, lá no momento, você precisa fazer uma biópsia urgente. Aí o meu coração disparou, assim, né, na hora. Mas eu não fiquei preocupada. Como eu já havia marcado a consulta com você, eu levei os exames para você. Aí você olhou todos os exames, tudo normal. Quando você pegou a mamografia, você percebeu que tinha algo diferente. E aí você disse que eu precisava procurar um mastologista e fazer uma biópsia urgente. E foi o que eu fiz. Eu fiquei preocupada com aquilo. E assim, nesse momento eu pensava na minha família, na minha filha que tinha 7 anos, né? E nunca meu marido me acompanhou nas consultas. Nenhuma consulta ginecológica ele me acompanhou. Naquele dia, ele estava de atestado médico, que ele tinha sofrido um acidente, e ele me acompanhou. E nós recebemos esse primeiro momento. Você precisa fazer uma biópsia urgente juntos, né? E ele sempre foi assim, me deu muito apoio, ele sempre ficou me incentivando, ele nunca deixou eu desistir dos meus planos e muito menos de um tratamento desse, né? Então ele assim, me seguiu e eu fui e marquei a biópsia. E infelizmente, no momento que eu marquei essa biópsia, nós estávamos iniciando também uma pandemia. Então, assim, foi assustador. Tudo foi assustador. Porque quando a pessoa fala assim, uma biópsia de câncer, você tem a sua irmã que passou por isso. Então, você pensa, também tenho, né? Mas, assim, eu sempre tive muita fé. E eu pensava assim, Deus tem um propósito em tudo. E se eu estiver com o câncer, eu vou seguir como minha irmã seguiu também, e eu vou vencer isso. E sempre assim, levantei minha cabeça e naquele momento eu sempre sofro antecipadamente, mas naquele momento eu disse, eu não vou sofrer. Primeiro eu vou receber o diagnóstico. E foi isso que eu fiz. E só recebi o diagnóstico um mês depois, né? E demora assim, a chegar a biópsia, não, um mês né? depois eu fiz a biópsia, e eu só fui receber um mês depois, em junho. Mas, assim, eu não ficava ansiosa pelo resultado, mas já sabendo que se tivesse o câncer, eu ia seguir com o tratamento. Você foi se preparando psicologicamente para enfrentar o diagnóstico positivo, né? Isso. Aí mesmo que, você vai fazer uma biópsia. O não você já tinha, né? Eu poderia não ter câncer, então estava tudo bem. Mas eu poderia ter. Então eu já fui me preparando se eu recebesse o sim. E foi o que eu fiz. Entendi. Você falou várias coisas que eu fui anotando aqui, tá? Porque foi me dando insights de situações que eu vejo, né? Então, a primeira coisa que eu anotei foi sobre o autoexame. Muitos médicos hoje falam assim, não é necessário que a mulher faça mais o autoexame, porque existe também aquele outro lado, do mesmo jeito que tem aquela mulher que não faz os exames de rastreio, tem aquela que tem pavor de ter o câncer de mama, e a gente sabe que a mama, dependendo da fase do ciclo menstrual que você palpa, ela tem muitas glândulas, e aí a paciente fica achando, eu tô cheia de nódulo, tô com câncer, e chega tudo apavorado no consultório, e às vezes não é nada, né? Então, a recomendação hoje não é necessário fazer mais o autoexame como a gente fazia propaganda antigamente,
mas você tem que procurar um médico anualmente para ter suas mamas palpadas por um profissional e fazer os exames de rastreio. Contudo, eu, Jeane, continuo orientando minhas pacientes que é interessante fazer o autoexame. Principalmente ali passado o período menstrual, passou o período menstrual, que aí passa aquela fase de mama dolorida e tal, uns 5 dias depois, é interessante, antes de começar o período fértil, que você tenha o hábito de se olhar no espelho e olhar as mamas, o formato das mamas e palpar. Não porque você vai conseguir detectar um câncer, mas você vai estar atenta para como a sua mama é. Então, qualquer alteração mínima que aparecer na sua mama, por mais que você não sabe que aquilo é nódulo ou não é nódulo, é nódulo ou é glândula, não sei. Mas isso aqui no mês passado não estava e agora está. Então, isso chama a atenção para algo que possa não estar normal. Qualquer coisa irregular no seu corpo, procura um profissional. Então, é interessante, eu acho, o autoexame para esse, assim, autoconhecimento do próprio corpo, porque às vezes vai motivar você a procurar um profissional até numa idade anterior da idade de rastreio, porque realmente hoje a gente está vendo que o câncer tem acometido mulheres mais jovens também. Antes dos 40. Antes dos 40. Então, ela vai detectar como? Vai ser se ela reparar no autoexame, se o parceiro palpar alguma coisa. E habitualmente, ou se o ginecologista na consulta ginecológica palpar, mas habitualmente não é feita a mamografia nessa idade tão precoce. Isso. Ela é feita a partir dos 40 ou antes, se tiver histórico em parente primeiro grau. Por isso que os médicos falam que a tia não é tão importante. Né? Então, eu acho que o autoexame é interessante. A outra coisa que você falou, que a médica te disse na clínica, também me chamou a atenção, porque ela disse para você, não deixe de levar o resultado pro seu médico. Porque tem paciente que vai fazer, mas deixa pra lá e não quer saber o resultado. Eu fiz no SUS, se não me chamaram é porque tá tudo bem. Não, tem que ir atrás, porque pode deixar passar. E eu tenho uma amiga, que ela é ginecologista, tá? E ela teve um diagnóstico de câncer de mama e foi exatamente isso que aconteceu. Ela atrasou o diagnóstico e o tratamento, porque, na realidade, ela era jovem, ela tinha 35 anos, né? Ela não tinha ainda idade de rastreamento, não tinha histórico familiar. E ela estava amamentando o filho. E ela percebeu o nódulo, só que ela achou que era leite empedrado. Então, ela não valorizou, tá? E aí... o médico, ela foi fazer uma ultrassom na época para ver se era leite empedrado. E o médico, no dia, viu que tinha um nódulo suspeito, mas para não apavorar a paciente, achando que ela ia levar o exame pro médico dela ver depois, falou assim, deu um negocinho aqui, mas não é nada demais, você leva pro seu médico. Ele não alertou ela de que tinha uma lesão suspeita. E ele falou, não, deve ter pensado, né, não vou... apavorar, eu vou colocar no laudo, ela vai pegar o laudo e vai levar pro médico dela. Só que como ela é médica e ele, como colega, não falou nada, ela achou, ele não falou nada é porque não é nada. E aí, com o filho pequeno, ela deixou pra lá. E aí, quando ela viu, sei lá, 2, 3 meses depois, que aquele nódulo empedrado não saía e tava parecendo que tava aumentando, aí ela foi procurar o médico dela para repetir os exames. E aí, quando ela foi repetir na mesma clínica, pegaram o exame anterior, falou assim, você não pegou o laudo anterior? Porque já tava lá, que já era pra ter feito, já era pra ela ter feito a biópsia, 3 meses antes, entendeu? E ela não fez porque ela não pegou o resultado. E o médico, pra não apavorar, não falou nada na hora, entendeu? Aí o outro já virou e falou assim, não, calma aí, tem um nódulo suspeito aqui, você vai fazer a biópsia agora. E ela tava numa clínica que já fazia biópsia, e aí já falou, não, você vai ficar, a gente vai fazer agora e tal, e aí já agilizou. Então, não pode deixar de pegar o resultado do exame e levar para o seu médico analisar, porque às vezes a clínica, e eu não tô questionando se tá certo ou se tá errado isso, mas às vezes a clínica não vai falar nada, porque quem dá o diagnóstico é o médico assistente, não é o quem tá fazendo o exame. Isso. Né? E aí ele fica sem saber como lidar depois, como encaminhar. Então, às vezes, o cara que tá executando o exame não vai falar. E aí você não vai pegar o resultado e deixa de fazer um diagnóstico mais precoce, né? E fica ali com uma coisa. E a terceira e última coisa que você falou e que eu acho que é importantíssimo, mas é importantíssimo mesmo, é a questão do apoio da família e do companheiro. Tá? Porque a gente sabe que diante de um diagnóstico de câncer, não são todos os companheiros que ficam. Né? Muitos companheiros, não deveria ser assim, não deveria. Mas o que a gente vê na prática é que muitos companheiros, diante de enfrentar uma doença difícil, enfrentar um diagnóstico ou um tratamento que vai ser longo,
abandonam suas esposas. Então, o quão é importante na batalha e na vitória que a mulher tenha essa base familiar, esse apoio no companheiro, segurando a mão, né? Isso. Porque deixa a gente seguro, porque é uma coisa que o câncer de mama é um câncer que ainda mexe muito com a questão da autoestima. Muito. Né, da mulher, de como que o meu parceiro vai perceber isso, se eu tiver que fazer uma retirada de mama e tudo isso. Então, se você não percebe que você tem um companheiro realmente que é companheiro para estar com você em todos os momentos, isso faz com que muitas mulheres desistam, às vezes, até de buscar o tratamento com medo, né, do impacto que isso que vai ter até no relacionamento. Isso né? é verdade. Então, eu acho que parabenizar o seu esposo e chamar a atenção dos companheiros o quão que é importante, né, que eles estejam ao lado dos seus esposos num momento tão difícil como esse, né, e que dê força, porque isso faz com que até naqueles momentos ali de desânimo durante o tratamento, que a pessoa se fortaleça e continue ali esperançosa e fortalecida para enfrentar o tratamento, né? Eu sempre coloco, assim, uma matemática. Primeiro, eu tenho que querer o tratamento, né? Então, assim, eu somo o meu querer em vencer o câncer, o apoio que eu tenho da família, mais o apoio da família e mais o tratamento. E a fé, né? Sim. E assim, quando eu falo assim, o meu querer é eu acreditar que eu vou passar por aquilo e que eu vou vencer. Mas para isso eu vou precisar de alguém ali segurando a minha mão, como você como você colocou. Então assim, ele sempre esteve do meu lado. E eu vejo assim que nesse tratamento, olhando para ele do meu lado, em todos os momentos, eu vejo que ele ficou mais apavorado do que eu. E assim, eu não sei os outros casais, mas ele espera muito de mim. Eu que cuido de tudo para ele, tudo, as coisas dele, né? Então, assim, ele pensava, agora sou eu que tenho que fazer isso, né? Inverteu. Aí eu disse para ele, eu estou indo para um tratamento, você está do meu lado, mas a partir de agora é você que vai programar as outras coisas que eu fazia, é você. E aí, assim, eu via nele, assim, um olhar assustador. E eu acredito que ele teve... o impacto do diagnóstico foi maior para ele do que para mim. Que houve uma mudança totalmente, né, na nossa vida familiar. Muda até a dinâmica familiar, né? Não é só a questão de passar pelo tratamento e estar do lado, mas até as pequenas coisas, né? Porque você vai ter que se ausentar, para estar fazendo o tratamento, então as coisas práticas do dia a dia acabam tendo que ser delegadas, né? E eu, assim, eu ficava preocupada também com essa situação, né? Será que ele vai me apoiar ou será que ele vai me abandonar? Porque a gente via isso mesmo, né? Aí eu pensava assim, quando eu fui diagnosticada, eu fui para a primeira consulta dentro de uma pandemia, como que eu ia dirigindo daqui a Porto Velho, ou iria num ônibus, correndo o risco de pegar um Covid ainda. Aí ele dizia assim, não, eu estou com você, eu casei com você, e é na alegria... e na tristeza, na saúde e na doença. Então, assim, graças a Deus, ele teve no trabalho dele também esse apoio de se ausentar para me acompanhar. Nós íamos juntos e passamos por tudo isso, todo momento junto. E ele me deu muita força, ele me deu muito incentivo. E como eu falava, eu olhava para ele e via que ele estava mais desesperado do que eu. Mas eu falei assim, eu vou vencer, eu vou mostrar que eu vou passar por isso. E eu sempre sorrindo, sempre conversava com todo mundo lá no hospital, e as pessoas muito debilitadas, abandonadas. A gente vê muito, tinha né? muitos maridos também que as mulheres abandonaram. Tipo assim, eu não quero um companheiro doente, eu não vou cuidar de você. E não era tipo assim, 5 anos de casado, era 10, 15. Tinha pessoas com 20 anos de casados que a mulher abandonava o marido. Infelizmente, eu queria te dizer que isso é raro, mas como eu tô do lado de cá, de quem acompanha, né? Eu sou ginecologista geral, não sou mastologista, então a rotina do segmento pós-diagnóstico acaba eu não acompanhando hoje, mas na época que eu fazia residência médica, né, a gente é obrigado a rodar em todas as áreas, então eu rodei na mastologia há muito tempo.
E o que a gente via no hospital era isso. Muitas mulheres, como era ginecológico, a gente via mais mulheres, né? Mas muitos companheiros, né, que abandonam diante do diagnóstico, porque assim, é o companheiro só da alegria. Mas na hora da doença eu não quero passar por isso, porque isso vai mexer na minha rotina, não quero. E também tinha situações lá, tinha umas 2 pessoas que, nos dias que eu estava lá presente, as mulheres sozinhas. E quando você vai receber o diagnóstico, né, o resultado, você tem que ter um acompanhante. Então, muitas mulheres diziam, eu não tenho ninguém, é jovem, né, assim, 40 anos, 42, 45. Ela dizia assim, eu vim sozinha porque eu não tenho ninguém para me acompanhar hoje. Aí elas saíam desesperadas, porque elas precisavam de alguém para acompanhar. E muitas vezes ela falava, como que eu vou fazer o tratamento se eu não tenho ninguém para me acompanhar? Então a preocupação dela era isso, não era nem alguém para dar apoio, dar força. Ela precisava de alguém, porque o tratamento não é fácil, mas é possível, desde que você tenha um apoio ali, porque sozinho muitas vezes você acaba desistindo. Então é muito importante essa questão do apoio. Do apoio, né? E do companheiro, e se não pode ser o companheiro da família, né? Então essas mulheres, assim, às vezes a pessoa não tem um companheiro, ou o companheiro abandonou, não era um companheiro de fato, digamos assim. Aí é que entra os filhos, né? A família. Então é importante também o apoio familiar, né? Então, passamos pelo impacto do diagnóstico, aí descobriu o diagnóstico, né? Chegou o resultado da biópsia, realmente era câncer, né? Depois do diagnóstico veio o tratamento. Como foi viver essa fase e lidar ali com aquelas mudanças tanto físicas quanto emocionais? O que foi mais desafiador para você? Eu acredito que foi tudo. Por quê? Primeiramente, quando recebi o diagnóstico, o câncer ele estava na parte superior da minha mama e, segundo o médico, era tipo grãos de areia. Não era um nódulo palpável, só foi diagnosticado através da mamografia. O ultrassom não verificou nada. Tanto que quando eu perguntei para a médica que fez a ultrassom, ela disse, não tá tem normal. Nada, normal. E como a outra, que você já deixou bem claro, né? Um faz o exame e o outro lauda. A outra já tinha uma experiência com essa situação de diagnóstico de câncer. Ela fez novamente e também não viu nada. Então, foi onde ela disse, a mamografia apresentou, você tem que ir atrás, né? Então, assim... Primeiro, o médico disse, olha, é câncer. Aí, eu já estava preparada, né? Mas é superficial, você vai fazer somente a retirada do quadrante, você não vai fazer quimioterapia, a gente vai fazer um acompanhamento, não vai precisar rádio. Aí, tudo certo, vamos fazer. Aí, ele disse, vamos marcar a cirurgia e nós vamos fazer a cirurgia. Como eu sempre fiz os exames, sempre me cuidei, sempre me preocupei, eu nunca tive nenhum outro problema que eu precisasse ser de uma cirurgia. Aí, marcou a cirurgia, eu fui para a cirurgia. Quando eu cheguei lá naquele centro cirúrgico, a não ser eu tive a minha filha, foi uma cesárea, e depois eu tive mais 2 abortos espontâneos, precisei passar para aquele momento de curetagem. Então, assim, foram situações de mulher, né? Gravidez e tal. Mas aí, quando eu me deparei naquele centro cirúrgico, sabendo que eu tinha um câncer, eu disse assim, para mim mesma, eu falei assim, Deus, coloca em suas mãos os médicos, né? Porque eles sabem o que eles estão fazendo, mas eles precisam ser conduzidos, né? E eu tenho muita fé de que eu vou ser curada, o meu tratamento vai ser rápido e eu vou conseguir vencer isso. E eu falei, o médico lá preparando para me anestesiar, e ele falava, respira, relaxa, e eu lá fazendo as minhas orações e conversando com Deus. E quando eu acordei da cirurgia, tudo muito bem, sem problema nenhum. E eu não sei, até hoje eu não perguntei também se o médico disse algo ao meu marido. Porque ele estava assustado, eu também não quis perguntar, né? E nada. E eu fui
fazer o acompanhamento, cuidar da mama, e passei por isso. Quando passou mais ou menos, passaram-se 10 dias, a minha mama estava cicatrizada, tudo bonitinho, ela começou a ficar vermelha. E assim, a cirurgia parece que não cicatrizou internamente. E eu fiquei muito preocupada. Aí eu tentei conseguir outra consulta com o médico, apavorada, fiquei. Aí não conseguia, ligava para um, ligava para outro. Quando foi um dia, o médico me ligou do hospital. Eu fiz todo o meu tratamento no Hospital do Amor, em Porto Velho. O próprio médico me ligou. Aí eu pensei, ele me ligou porque eu tentei várias vezes falar com ele e não consegui, né? Aí ele disse para mim, era uma quarta-feira, ele falou assim, Rosimeire, você pode estar aqui amanhã no hospital? Eu falei, sim, estarei aí. Aí ele disse assim, então amanhã eu vejo você. Eu falei assim, tudo bem. Aí eu liguei pro meu marido, falei assim, olha, peça dispensa aí, porque o médico disse que quer me ver amanhã, e devido à minha situação, né, eu tentei e tal. Aí fui para Porto Velho. Quando chegamos lá em Porto Velho, eu fiquei assim de frente com o médico e o meu esposo ficou atrás, por causa da pandemia, tudo. Aí o médico foi e falou para mim assim, como você passou esses dias e tal? Aí eu falei, minha mama tá diferente e tal. Aí ele disse assim, então, eu te chamei aqui porque eu tenho o resultado da biópsia para te passar. Aí eu olhei assim para ele e falou assim, no momento que nós fizemos a retirada do seu quadrante, nós detectamos mais 3 nódulos que nenhum exame detectou. E nós mandamos fazer a análise, a biópsia, e é um câncer mais agressivo. E nós vamos precisar... Aí eu olhei assim para ele e falei, olhei para o meu marido estava transparente. Aí achou que o marido fosse cair ali. Aí eu olhei para ele assim, aí eu disse para ele assim, e agora? O que nós vamos fazer? Qual é, né, o primeiro passo após isso? Aí ele disse assim, olha, você não tem mais o câncer, nós retiramos o tumor, nós retiramos tudo que tinha, você não tem mais. Só que a sua mama, ela ficou doente. Ela está doente. Para evitar, assim, que tenha alguns... Que fique espalhe, né? Fique alguma célula, alguma coisa. Que depois recidive. Isso. Uhum. Então, assim, a situação, o tratamento primeiro, fazer a retirada da sua mama. E aí você vai passar por processo de quimioterapia e radioterapia, que a princípio seria assim um tratamento mais leve, e passou a ser devido a essa situação. Ao achado da cirurgia, né? Mudou o que tinha achado inicialmente. Eu fiquei assustada na hora, aí eu já pensei na outra mama. Aí eu falei assim, se nesse não tinha nada e acharam 3 nódulos e o exame não mostrou, e a outra? Aí ele falava assim, aí o médico falava assim, vamos cuidar dessa, que a outra a gente está acompanhando, né? Aí eu falei assim, então primeiro seria a mastectomia, depois a quimioterapia e depois a radioterapia. Aí a minha pergunta para ele foi, vai resolver? Porque a minha preocupação era ficar me mutilando. Então, assim, baseado no diagnóstico, na biópsia que ele tinha, aí ele falou assim, sim, já resolveu. Nós já detectamos no início, é um câncer mais agressivo? Mas a gente já retirou. Então, assim, você não tem mais. Aí eu olhei para o meu marido só fez assim com a cabeça, eu falei assim, então vamos. E ele já queria me operar no outro dia. Então, assim, eu pensei, é sério, né? Aí, como era uma quinta-feira, eu fui na outra semana e nós fizemos a mastectomia. Dizer, assim, que foi fácil, não foi. Porque depois da cirurgia, ele retirou totalmente a mama esquerda. Como a minha mama era muito grande, eu me via no espelho assim, mas eu via aquela cicatriz como uma vitória. Então, eu não conseguia ficar
deprimida com o meu corpo. Naquele momento, não. No momento do tratamento, não. Eu só comecei a ter isso depois que eu acho que a gente vai esquecendo, né? Aí depois a gente se preocupa que engordou um pouquinho, que a estética já não tá aquela coisa, mas eu nunca fui assim muito vaidosa de me preocupar. Apesar que antigamente eu era mais magrinha e tudo daquela situação, né? Então tudo era melhor. Mas depois da gravidez, a idade, uma série de coisas. Então, assim, aquele impacto foi muito... Mas é uma mudança de impacto, né? Assim, por mais que você não seja uma pessoa muito vaidosa, você se olhar no espelho e ver que você não tem uma mama, e assim, só pra... Eu não sei se foi o seu caso, porque eu não acompanhei a parte do tratamento do câncer, mas só pra esclarecer pra audiência, porque às vezes a pessoa acha assim, porque fez o tratamento no SUS, já não fez a reconstrução, tem lugares que a gente já faz a reconstrução imediata. Na realidade, isso não depende de ser no SUS ou no particular só. Depende se vai ter que fazer a radiação ou não. Porque o que acontece, meninas? Quando você tira a mama por um câncer, se não vai ter que fazer radioterapia depois, já dá até para começar a fazer uma primeira etapa de reconstrução, botar ali o que a gente chama de um dilatador, para poder preparar aquela mama para reconstrução. Mas quando vai ter que fazer a radioterapia, dependendo da situação, não dá. Porque você não tem como colocar nada ali, porque a radioterapia vai queimar, né? Então, você tem que acabar o tratamento para depois e começar o processo de reconstrução, muitas das vezes, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, quando eu fiz, várias mulheres saíram do centro cirúrgico já com silicone, tudo arrumadinho lá. Eu não sei se é silicone mesmo, a prótese. Então, assim, tudo... Por quê? Cada caso era um caso. E se eu, por exemplo, tivesse feito a primeira cirurgia da retirada do quadrante e tivesse dado benigno, tivesse completamente resolvido já, né? E tivesse ficado diferente, eles já iriam se preparar para isso. E assim, por que eu não retirei a minha mama no momento da retirada do quadrante, uma vez que ele já... Porque eles achavam que era menor, né? Porque eles não tinha, no exame, o que foi demonstrado no exame, não mostrou que poderia ter a possibilidade da mastectomia. E tudo isso, a paciente tem que assinar um termo autorizando, porque se eu não autorizasse, ele não iria retirar a minha mama. Então, é isso que eu falo, que se eu não tivesse uma pessoa ali e não tivesse a convicção de que eu iria ser curada, eu poderia ter dito para ele naquele momento, não, eu não quero. E eu poderia não estar aqui hoje dando meu depoimento. Sim, mas é exatamente o que você falou. Depende do tipo de câncer, porque assim, não é todo câncer de mama que é igual. Tem câncer de mama que, dependendo do tipo histológico, do local da mama que dá alteração, ele é mais agressivo ou menos agressivo. Isso vai determinar se o tratamento vai ser só tirar um pedaço e aí aquele pedaço que tirou vai para análise. Tá completamente livre, não é um câncer tão agressivo, a margem tá livre, acabou. Agora, dependendo da situação, tem que fazer mastectomia, dependendo da situação, tem que fazer quimio e rádio. Não é todo mundo que faz quimio e rádio, então depende da fase do diagnóstico. Se você pega um diagnóstico precoce é uma coisa, você pega um diagnóstico tardio é outra. Então, não é todo mundo que consegue, que vai ter que passar pela mastectomia. Hoje em dia até evita-se muito, né, em muitas situações, né? Mas tem determinados tipos de câncer que são agressivos e não dá. E aí tem que tirar. Mas é porque senão elas podem achar assim, todo mundo que tem câncer de mama vai ter que tirar a mama? Nem sempre, é o que você falou. Tem paciente que já sai da cirurgia com uma mama reconstruída, né? Depende do tipo de câncer que foi encontrado. A minha irmã mesmo, o câncer dela foi diferente do meu. Ela fez só a retirada do quadrante. Ela passou por quimioterapia e passou por radioterapia. Mas ela não fez... Não colocou nenhuma prótese porque ela não quis, entendeu? Então, assim, ficou uma mama menor, porém ela não quis fazer E tem casos que, por exemplo, não precisa botar o silicone, por exemplo, mas aí diminui a outra mama para ficar proporcional e pronto, né? Isso, no meu caso mesmo, eu precisei fazer a reconstrução, que eu vou falar mais para frente, mas eu fiz a redução da outra. Então, o próprio hospital faz isso para fazer a simetria, né? Então, assim... Cada caso era um caso. Primeiro, fomos lá para a quimioterapia. Não tive problema nenhum na quimioterapia. Por quê? Eu procurei fazer uma alimentação diferente, mais saudável. Retirei totalmente o açúcar, gordura. Eu precisava estar bem para receber
a quimioterapia. E assim, a primeira quimioterapia, eu fiz o exame, tudo certinho, estava apta, né, para fazer a quimioterapia. Só que tinha muitas pessoas ali que não podiam, porque a imunidade estava baixa, porque ele tinha uma alteração, porque... Então, eu me preocupei com aquilo. Eu dizia assim, isso aí atrasa o tratamento, né? Porque ele não vai poder tomar quimioterapia ali, vai adiar a quimioterapia dele. Então, eu falei assim, o médico disse para mim, você vai fazer quimioterapia uma vez por semana. Então, 4 meses, uma vez por semana. E eu pensei assim, se eu adiar, isso vai, né? Prolongando. Então, eu vou me cuidar. Aí, eu mudei minha alimentação. Toda vez que eu chegava lá, eu estava apta, tomava quimioterapia. Faz os exames antes de fazer a quimio, Faz os exames antes. Aí, o médico, as enfermeiras lá, né? Autoriza, você vai para o procedimento de quimioterapia. Eu não tive nenhuma reação com a quimioterapia. A primeira, eles haviam marcado lá um tempo, né? Que a quimioterapia você fica 1 hora, 2 horas, depende do tipo de quimioterapia. E assim, no início eu só tive uma falta de ar, porque a gente estava de máscara, tudo, devido ao Covid, e também ela estava muito rápida. Mas aí eles diminuíram, aumentaram, na verdade, o tempo, e eu não tive problema. Não tive enjoo, não tive mal-estar, nada. Conseguiu se alimentar bem e tal. Sim, tem muita gente problema. que não consegue, né, se alimentar, mas às vezes também pode ser feitas algumas... Quem tem, né, a reação, pode ser feita alguma adaptação nutricional para aquele período ali também. Eles também pedem para você passar pelo nutricionista, né? Lá mesmo no próprio hospital. Então, assim, eu não tive problema. E o medo de todo mundo, que é a queda do cabelo, caiu? Sim. Aí eu perguntei para o médico, né? Aí eu fui, o mastologista passou para o oncologista, né? Que ele ia fazer toda a parte de quimioterapia, né? Aí ele disse para mim, aí eu perguntei para ele, vai cair o meu cabelo? Aí ele disse assim, sim, vai cair o seu cabelo. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu aconselho você a retirar, porque o sofrimento é menos. E eu já, como eu coloquei, a minha irmã não retirou no primeiro momento. E aí ela passava a mão... Saiu os tufos, e ia saindo o cabelo. Ela se incomodava, ela percebia que as pessoas que estavam próximas, né, se incomodavam com aquilo. E aí eu não tive problema com isso. Eu perguntei para ele e ele disse assim, vai cair. Aí ele disse assim, já que você está aqui... Você já poderia, os seus exames estão tudo ok, você poderia já começar com a primeira quimio. Falei assim, tá bom. O meu cabelo era longo e ele sempre foi um cabelo assim fino. Aí passei pela primeira quimioterapia, que foi numa quinta-feira, e vim pra casa. Quando eu cheguei na sexta-feira, que eu acordei, eu passei a mão assim no meu cabelo parecia uma corda, bem duro assim, sabe? Diferente, parecia que o cabelo tinha morrido. Então, assim, como ele já havia sugerido, aí eu já marquei, fui lá e retirei o meu cabelo. E assim, não tive problema em me ver careca, eu achei até legal. E você achou que era necessário, assim, você ficou bem com tá careca, para você não foi um problema? Você achou necessário usar perucas, essas coisas, sim. ou não? Com não relação a isso, eu fiz a retirada do cabelo e a quimioterapia... Eu acho que é por isso que caiu o cabelo, porque parece que a quimioterapia fica tudo aqui na cabeça. Aí eu colocava a mão assim, parecia que ficava meio dolorido. E eu não tive essa preocupação em usar peruca ou qualquer outra situação assim. Mas como eu coloquei, a minha filha na época tinha 7 anos e ela não queria que eu ficasse careca. Entendi. E assim, pelo meu marido, ele disse assim, não tem problema nenhum você ficar careca. Aí eu fui atrás e como a gente tem essa rede de apoio aqui de Paraná, eu fui atrás e peguei uma peruca e a gente recebe a peruca mais ou menos igual o cabelo que a gente tinha anterior e você vai lá no cabeleireiro e ele faz um corte de cabelo que você escolhe. Eu fui, minha filha foi junto, tudo, coloquei e fiquei mais ou menos parecido com o cabelo anterior. Mas eu não me adaptei.
comecei a sentir tipo uma alergia, como eu coloquei que ficava dolorido, aí ficou vermelho, começou a me incomodar, e logo após... E você tava de boa e tá careca, né? Isso. Então, tava, na realidade, atrapalhando a peruca, né? A peruca tava me incomodando, e eu nunca consegui, para me adaptar com óculos foi terrível, porque eu nunca consegui colocar tiara, essas coisas no cabelo. Aí eu conversei com a minha filha, né? Eu falei assim, filha... Infelizmente, eu não vou poder usar peruca. E mostrei pra ela tudo. E eu não me incomodo, mas eu vou colocar um lenço para não ficar totalmente careca. Então, assim, quando eu ia sair com ela, eu sempre me preocupava em colocar um lenço. Até porque se eu tomasse um mormaço que fosse, já incomodava a minha cabeça, né? Então, assim, eu sempre, quando eu iria sair com ela, eu me preocupava em colocar um lenço. Mas para mim não teve problema nenhum, não. Eu chegava no hospital, eu tirava o lenço, em casa eu ficava sem lenço, não tinha problema com isso. E a rádio também foi tranquila para você? Então, como eu coloquei que eu sou muito metódica, assim, né? Aí a médica, a gente passa por uma consulta médica também na radioterapia, e a médica disse assim, olha, você... compra essa medicação, porque se você tiver enjoo, você pede para preparar esse creme, porque a radioterapia pode queimar. Então, assim, e ela falava, quando você vier, você tem que vir com uma roupa leve, não usar o sutiã, e não passar o creme. O creme você vai passar pós, né, radioterapia, e você vai, quando você vier para radioterapia, você tem que tirar, não pode ficar com creme. Então eu fiz isso. Eu não tive nenhuma lesão na radioterapia. Que bom, né? Mas as minhas colegas lá tiveram, né, devido a não ter feito os passos que o médico orientou. Então eu vejo assim, que você seguir aquilo que o médico propôs para você é muito importante. Sim. Porque eu não tive problema. Eu passei mal na primeira rádio. Assim, o momento é questão de minuto, segundos, não sei. A gente demora mais para se arrumar no aparelho do que para fazer a sessão. Mas a reação, eu passei muito mal, eu tive um enjoo, eu não conseguia comer, eu passei muito mal no primeiro momento. Mas como a médica já havia passado para mim a medicação, tomei, não tive problema nenhum. Só foi no primeiro dia. Depois... Tranquilo. Tranquilo. Você falou uma coisa, vou voltar um pouco atrás, tá? Pode voltar. Porque isso eu escuto muito no consultório, tá? Você falou assim, a ultrassom não viu nada, mesmo eu repetindo com a outra médica que tinha experiência, não viu nada, e o único exame que deu o diagnóstico foi a mamografia. E vou me direcionar aqui para nossas ouvintes para poder explicar o seguinte. Eu recebo muitas vezes no consultório, como a mamografia é um exame que você tem que comprimir a mama para fazer, ela é um pouco dolorosa, né? Então, muitas pacientes têm medo de fazer a mamografia e não querem fazer de jeito nenhum, e ela chega no consultório assim, doutora, pede um ultrassom, tá? O exame de rastreio para câncer de mama é mamografia, porque o ultrassom, ele vai ver nódulo, ele vai ver alterações grandes, que quando tá detectável pelo ultrassom, geralmente esse câncer já tá ali há um tempo. Então, a mamografia, ela é o exame que faz diagnóstico precoce, ela vai ver essas microcalcificações suspeitas, que só aparecem na chapa, mesmo antes de eu ter um nódulo palpável. Então, se eu tô diagnosticando nessa fase, eu tô fazendo um diagnóstico precoce e eu aumento muito as taxas de cura, para aqueles 95% que eu disse no início. Se eu espero ter uma lesão detectável pelo ultrassom, muitas vezes, quando eu tenho nódulo palpável, eu já tenho metástase. Isso. Né? Então, o ultrassom não substitui mamografia. O ultrassom, ele é um exame de auxílio, ele é complementar. Por exemplo, a paciente tem uma mama densa, né? Então, às vezes, ela pode ter um nódulo ali que a mamografia não conseguiu detectar porque a mama dela é muito densa e fica tudo branco na chapa. Nesses casos, o ultrassom vai ajudar. Mas as microcalcificações, que é o que só a mamografia detecta, o ultrassom não pega. E essas lesões é que são as mais precoces e as que aparecem primeiro, mesmo antes do nódulo. Isso. Então, não dá para substituir mamografia por ultrassom. Gente, o exame de rastreio é mamografia mesmo, tá? Não tem como. E quando o médico fez a cirurgia que detectou os outros nódulos, ele estava todo envolvido em gordura. Então, assim, ele estava escondidinho ali. Então, não deu para perceber, porque minha mão era densa
e é muito grande, então assim, ele ficou ali, escondidinho. Só que ele era bem agressivo, né? E não conseguiu, nem a mamografia conseguiu detectar. Mas o importante é que ela detectou aquele primeiro que era menor do que o menor, porque foi ele que te levou para cirurgia e foi na cirurgia que acabou de fazer o foi diagnóstico, muito né? Então é muito importante a mamografia, não dá para abrir mão. Eu costumo dizer que não tem nenhum exame que seja confortável. Colher sangue não é bom, dói para colher sangue. Mamografia também não vai ser. Isso. Mas frente ao benefício que ela traz, o diagnóstico precoce, da oportunidade de cura, é um sacrifício que vale a pena passar uma vez por ano, não vai matar a gente, né? Sim, e é rápido, só dói ali na hora. E depende muito também da mulher, da sensibilidade. É que tem mulheres que têm a mama mais sensível. Agora, às vezes é feito um terror tão grande, assim, que tem paciente que chega no consultório e fala assim, gente, eu tinha pavor de fazer esse exame. Aí eu fui fazer, chegou, não deu nada. Então, às vezes, o terror que se faz em cima do exame é maior do que a dor real que você teria, entendeu? Isso mesmo. Aí você passou pela retirada da mama, mastectomia, né? E nesse momento, né, você teve medo, né, que isso interferisse no seu relacionamento conjugal, por exemplo, na forma como seu marido ia te ver fisicamente falando, ou você estava tão seguro do relacionamento, da forma toda que ele estava te apoiando até ali, que isso para você não impactou em nada? Porque é outro medo das nossas ouvintes, assim, das mulheres em geral, né? Eu, assim, como ele sempre esteve comigo e demonstrou que era realmente o meu companheiro, eu não tive essa preocupação, ele vai me abandonar devido a não estar mais atraente e tal, mas eu me preocupava em me apresentar para ele, eu queria, assim, ser bonita, né, ficar bonita, mas eu cheguei a perguntar para ele como é que ele me via daquele jeito, né, aí ele dizia assim, faz parte do tratamento e você vai ficar bem. Então, isso aí não vai interferir no que eu sinto por você ou a nossa relação. E foi o que ele fez todo momento e ele sempre me acompanhou no tratamento. A gente não saía de casa devido à pandemia e devido ao meu tratamento. Ele não saía de casa, tipo assim, com medo de trazer para você e te infectar, e né? também, tipo assim, eu vou deixar minha mulher doente em casa, eu vou sair com os amigos, eu vou fazer né? Não, ele nunca fez isso. E nem antes do tratamento, muito menos devido ao tratamento, tipo assim, me abandonou, né? Por eu estar e o nosso relacionamento ficou abalado, alguma coisa nesse sentido. Eu vejo que ficou muito mais forte. Eu tive essa sorte. Porque o elo, né, de vocês, é o que você falou, o que uniu vocês foi o sentimento, não foi só a questão física. Porque independente de câncer, a gente sabe que o físico, né, ele não vai ser o mesmo de quando a gente casou e tem 25 anos, né? Então ele vai se mudando ao longo do tempo. Mas quando a base do relacionamento é sólida, né? Mesmo que as mudanças físicas ocorram, independente de sequelas de um tratamento ou não, o relacionamento continua. Às vezes, muitos relacionamentos não passam no teste da doença porque a base não era tão sólida quanto se pensava. E assim, sempre que eu chegava em casa, né, eu dizia para ele assim, muito obrigado por você ter me acompanhado, muito obrigado pelo que você está fazendo por mim. E ele dizia assim, eu faço porque você é minha esposa e que eu tenho certeza que se fosse o contrário, você também faria por mim. Então, assim, ele foi, assim, realmente muito companheiro. E agora, em outubro, nós estamos fazendo 20 anos de casado e 23 anos de relacionamento. Então, assim, a gente vê, eu me casei com 33, eu já sabia muito bem o que eu queria, né? Então, assim, não era uma situação assim, tem pessoas que casam e falam assim, eu vou casar, se não der certo, eu separo, né? Não é isso, você tem que ver se realmente ele é o seu companheiro para todos os momentos. E foi o que aconteceu, nós formamos realmente uma família e foi um elo, né? Sim, mas foi bom como você falou, você teve sorte, mas como você mesmo disse no início, nem todas as mulheres têm esse suporte do companheiro no início e às vezes acabam sendo abandonadas. Então, eu gostaria de lembrar aqui, né, de colocar que se você está passando por isso, e você está assistindo o podcast, né, é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar. Não é só o médico
que vai te acompanhar, não é só o apoio familiar, mas precisa de acompanhamento psicológico, precisa de um nutricionista, porque você pode ter reações ali com a quimio, com a radioterapia. Às vezes precisa do fisioterapeuta, porque no processo de cirurgia pode ter alguma lesão ali de algum nervo, ou mesmo a radioterapia que limita os movimentos e a gente precisa de reabilitar. Então, é necessário esse acompanhamento multidisciplinar e você se aproximar daquelas pessoas que realmente gostam de você, né? Seus amigos, os seus familiares, né? Se você não tem esse relacionamento do companheiro tão forte, assim, né? Mesmo que tipo assim, o meu companheiro me abandonou, então eu não vou fazer o tratamento? Não. A vida continua, a vida né? continua. Aí mais um motivo para você mostrar que você é passível de se cuidar sozinha, entendeu? Sim. Uma amiga, um amigo, o meu tratamento foi na pandemia. Se eu não tivesse o meu companheiro, para mim ia ficar muito difícil. Porque não tem como sair com ninguém, não tem como ir pra um cinema, esparecer. Tipo assim, se eu precisasse de uma pessoa, se não tivesse o meu marido, o meu tratamento ia ser bem complicado, porque como que eu ia chegar para uma amiga minha e falar assim, você pode me acompanhar, ela deixar a família dela, correndo o risco de pegar um Covid, como é que você vai chamar, vamos tomar um café? Pra eu poder desabafar? Nem dá, né? Na pandemia nem dá. Era só por telefone, mas assim, eu quero deixar um conselho, se você não tem um companheiro, se você não tem uma pessoa para te ajudar, você vai encontrar alguém, mas não desista do seu tratamento. Você é mais importante do que um relacionamento. E hoje, vamos falar assim, a vida após o câncer, Sim. Né? Que foi um capítulo ruim de se passar, mas passou, você enfrentou, né? Venceu. E agora a vida após o câncer, né? Olhando para trás, como você acha que essa experiência modificou sua vida? Modificou alguma coisa? Tudo. A gente nunca imagina uma situação como eu passei, né? Não foi um tratamento fácil, mas eu jamais imaginava que eu ia passar por tudo aquilo. E, às vezes, a gente não dava valor a nada. Eu me preocupava com a minha casa, eu me preocupava com o meu trabalho e com tudo. Mas, às vezes, eu não me preocupava comigo. Eu fazia os exames anualmente, mas eu não me preocupava. E, naquele momento, eu precisei esquecer tudo e cuidar de mim. Uhum. Então, eu comecei a perceber que a vida, para a minha vida ser melhor, para eu passar por situações não só de tratamento, eu precisava estar bem e eu precisava cuidar de mim. E aí, assim, eu precisava cuidar de mim, porque eu precisava cuidar da minha filha. Para eu cuidar dela, eu tinha que estar bem. Para eu cuidar do meu marido, eu teria que estar bem. Então, eu comecei a me priorizar. E os momentos que eu tenho na minha família, eles são prioritários. Eu deixo tudo para isso. Então, assim, antes, eu me preocupava com coisas que não tinha nada a ver. Mas agora, todo momento, para mim, é um momento especial. E aí eu comecei a ver a vida diferente. Eu falei assim, nossa, Deus me deu outra chance, nasci de novo e agora eu quero aproveitar. Não assim, tem pessoas que pensam assim, eu vou fazer coisas extravagantes. Não, eu vou fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Um momento em família, meu marido gosta de pescar, vamos pescar, vamos passear, vamos viajar, vamos num restaurante, vamos. Então, assim, coisas que antes eu pensava em não ir. Não vamos. Tô cansada. Tô cansada. Tem que trabalhar amanhã. Vamos direcionar esse dinheiro para outra coisa, vamos fazer. Não, eu tenho que cuidar de mim. Tenho que cuidar daqueles que estão à minha volta. Então, a minha vida, assim, ficou totalmente valorizar diferente. os pequenos momentos, né? Porque, momentos. Às vezes, meu marido costuma falar uma coisa, ele tem completa razão sobre isso, e a gente, quando trabalha com pessoas que enfrentaram câncer, e os relatos são sempre esses, né? A gente começa a pensar o seguinte, às vezes a gente na vida, a gente fica pensando só no final. Isso. Eu tenho que trabalhar para juntar dinheiro porque eu quero fazer uma viagem, porque eu quero ter uma casa, porque eu quero ter um conforto. Quero deixar para os meus filhos. Eu quero. Então você passa a vida numa roda viva de trabalho, estresse, rotina, Isso. e você pensando no fim.
E você esquece de que O você tem que aproveitar o trajeto para chegar no fim. Você tem que fazer o momento valer a pena que você está vivendo hoje. Então, às vezes, a gente esquece de valorizar um momento familiar. A gente esquece de dar valor a quem realmente vai estar do nosso lado diante de uma dificuldade, porque às vezes a gente, principalmente você é professora, eu sou médica, a gente tende a priorizar só o trabalho, as pessoas do trabalho, que a gente não é insubstituível e no dia seguinte que você morrer vão botar outro no teu lugar. Com certeza. Né? E aí a gente abre mão de momentos familiares, de momentos de ressignificação que realmente importam pra gente, em prol só do trabalho. Eu não estou dizendo que a gente não tem que executar bem o nosso trabalho, mas o trabalho não pode ser o único objetivo de vida. A gente tem que trabalhar, fazer a nossa obrigação, mas a gente tem que valorizar esses momentos familiares, porque é aquilo que você falou, a vida é um sopro, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, e se eu fico deixando sempre para amanhã, eu perdi a oportunidade hoje, pode ser que amanhã não chegue. Isso mesmo. E quando você enfrenta um câncer, você sabe que isso parece que cai essa informação no HD, né? Entrou, vocês falam assim, não, agora eu tenho que aproveitar o presente, porque eu posso não ter futuro. Isso mesmo. Então muda a forma de você vivenciar e aproveitar esse presente. Então eu acho que a maioria das pessoas que passam pelo câncer fala exatamente isso que você falou, e a gente tem que aprender a aproveitar esse caminho, não ficar pensando só no objetivo final, né? Isso mesmo. Se preparar para o futuro, sim, é claro, porque a gente chegar velho com conforto e tal, é claro que é essencial. Mas às vezes é o que você falou, às vezes por preguiça, assim, eu fico vendo assim, vamos pescar? Ah, não, quero assistir uma série. Isso. Ah, porque eu tô cansado, porque eu tenho que trabalhar segunda-feira, não vou fazer. E aí você deixa de criar momentos familiares que esses vão ficar na memória, que é o que você vai lembrar quando você tiver num momento de dificuldade. E sem contar que isso aí vai solidificar o seu tratamento, porque você vai ficar bem-humorado, você vai ficar, né? Você vai ficar feliz, e a gente feliz é outra coisa. Sim, né? A forma de encarar até a doença, né? E então, assim, quando você recebe o diagnóstico, você está com câncer, aí eu não pensei assim, nossa, eu vou morrer. Antes era assim, né? Você está com câncer e você só vai esperar o seu futuro, qual é? Morte. E quando eu recebi o diagnóstico, o meu futuro era a cura. Então, eu pensei assim, vai resolver? Vai. Então, eu vou para o tratamento, eu vou fazer tudinho, todo da mesma forma que o médico falou. Vou seguir a rotina que ele estabelecer e vou conseguir. E aí, a minha vida foi assim. E aí, eu passei a me cuidar após, né? O tratamento, passei a me cuidar mais, a alimentação, o exercício físico. Você não fazia antes. Não fazia. Porque a gente não tinha tempo. A minha médica, a doutora Jeane, ela sempre recomenda, vamos fazer exercício. Eu sempre fui sedentária e eu estou fazendo exercício. E parabéns, mas assim, e até isso é muito importante, né? Porque assim, a maioria das pessoas acham que o câncer de mama, ele é por genética, né? E não é. A grande maioria dos casos de câncer de mama está relacionado a estilo de vida sedentário, sobrepeso e obesidade, a uma alimentação desregrada, a estar acima do peso, a não ter prática de atividade física regular, a não comer bem. Só 5% dos cânceres são de origem genética, que é aquele que você tem a determinação genética que vai vir de mãe para filho. E às vezes a gente se preocupa tanto, né, com a questão de, eu tenho um risco familiar, mas a gente não lembra de comer bem, a gente não lembra de dormir bem, a gente não lembra de fazer atividade física. E aquilo que eu te falei antes, né, por causa do trabalho, a gente fala assim, eu não tenho tempo de fazer atividade física. Eu não tenho tempo de comer bem. Eu vou comer qualquer coisa no caminho, vou comer entre uma aula e outra, não vou levar lanche. Então, a gente, quando começa a ver uma situação dessa, você começa a se cuidar melhor, assim, vou cuidar mais da minha alimentação, vou fazer meus lanches regrados, vou parar o que eu tenho que fazer para eu comer, vou fazer atividade física, porque aí você começa a valorizar, assim, a questão da qualidade de vida, né? Isso mesmo. Né? Então, era a próxima pergunta que eu ia te fazer, como que estava a sua vida hoje após término de tratamento? Então, a primeira coisa é que você melhorou a qualidade de vida e se cuida mais. Isso. Mais alguma coisa? Não, acrescentar no momento não. Não? Então tá. Eu queria te falar uma coisa, tá? Eu até comecei a falar no início, mas por que eu te convidei para esse episódio? Eu gostaria só de citar, você havia falado no início, a questão de você procurar uma ajuda psicológica. Sim. Eu queria voltar nessa parte. Sim.
devido ao meu tratamento, é importantíssimo que se use uma medicação para ajudar nessa parte. Eu, como professora, eu já tive outras situações onde eu precisei usar o antidepressivo. E o médico, ele deixou bem claro que essa questão era muito importante também. E eu usei no meu tratamento. Hoje eu uso não pelo tratamento de câncer, mas sim pela situação de profissional. Porém, é muito importante que você aceite isso. Porque as pessoas, ela tem assim um preconceito muito grande com uma medicação para depressão, para ansiedade, para qualquer situação nesse sentido, né? Que afeta o psicológico da pessoa. Eu não vou tomar ou eu não vou a um psiquiatra porque é médico de doido ou qualquer outra situação. Mas isso é muito importante. Muito importante por quê? Porque não basta você ter um companheiro que está ali com você, te levando, te colocando para cima. Não basta você ter uma boa alimentação, não basta você ter uma mudança na sua vida se a sua cabeça não muda. Então, assim, eu tô ali, eu tô com o meu companheiro ali me ajudando, eu tô comendo bem, eu estou fazendo exercício, só que a minha cabeça tá ali, parecendo um triturador. Ela tá triturando meus pensamentos, ela não está, tipo assim, associando uma comida, uma alimentação saudável com a minha saúde, não está associando o meu movimento, né, o meu exercício físico. Então, assim, é muito importante que você procure ajuda e que você esteja com seu psicológico fortalecido. Eu gostaria de deixar porque isso as claro. Pessoas acham que, assim, as pessoas têm medo de usar o antidepressivo porque acham, vou ficar dependente, isso, né? E não é uma questão disso, não quer dizer que você vai usar para sempre, né? Isso. Mas, às vezes, num momento de enfrentamento difícil, você precisa de um suporte medicamentoso para sua mente não fazer isso, porque, às vezes, você tem todo esse ambiente familiar que te favorece, mas a sua mente tá falando assim, não, minha vida é uma porcaria porque eu tô com câncer, porque a vida não é justa comigo, não sei o quê. Você vê tudo negativo, tudo pelo lado negativo. Mas não é porque você quer ver pelo lado negativo, é porque você tem uma doença de fundo psíquico que tá trabalhando contra. Isso é uma produção hormonal. Já tá comprovado cientificamente que pessoas com depressão têm uma mudança na secreção hormonal cerebral. E as medicações vão ajustar isso para você conseguir enfrentar. Então, é importante mesmo. Eu falo isso porque eu tive colegas de trabalho que tiveram câncer, assim, menos agressivo, algo que com cirurgia resolveu, não precisou nem quimioterapia, nem nada, e que faleceram meses após ter recebido o diagnóstico de que ele não tinha mais câncer, porque o psicológico dele morreu deprimido. Então, assim, eu vejo que é necessário. Você tem... eu tô bem comigo mesmo. Tá, não. A sua cabeça não tá, porque quando você recebe diagnóstico de câncer, essa palavra assusta um pouco. Eu não fiquei apavorada, mas outras pessoas podem não ter a mesma reação. Como o câncer não é igual para todo mundo, essa questão também de receber o diagnóstico não é. Então, assim, é muito importante. Eu costumo dizer que 50% de todo o processo de um tratamento é essa questão da medicação para que sua mente esteja saudável. E o acompanhamento psicológico também, porque você precisa botar os seus medos para fora com alguém que não seja família, né? Isso. Para você trabalhar esses medos também, que vão surgir medos durante o tratamento, isso, né, é Rose? muito importante. Eu não tive a necessidade, o meu psiquiatra não recomendou, porque não havia necessidade, porque eu sempre fui assim de falar, expor. Lá, quando eu estava fazendo o tratamento, as pessoas que estavam lá, eu sempre dava uma palavra de conforto e incentivo e tudo. Aí teve um acompanhante de um senhor que estava lá fazendo rádio, olhou assim para o meu marido e falou assim, você tá perdido. Aí ele olhou assim, por quê? Porque essa mulher, a sua mulher vai viver 100 anos. Então, assim, ele dizia que o humor, né, o meu humor e tal, e parecia assim, todo mundo, as pessoas que estavam ali entravam na radioterapia, saía muito para baixo, tinha pessoas que saíam
de cadeira de rodas, né, e tal. E eu saía sorridente e tudo. Aí ele fala assim, a sua mulher vai viver 100 anos, você tá perdido. Daí ele, assim, sempre muito bem-humorado, o meu esposo. Mas a gente, graças a Deus, a medicação eu não desisti, não deixei de tomar. E isso me ajudou muito. Eu falo que isso me ajudou muito mesmo. Legal. Mas é exatamente sobre isso que eu ia falar, porque que eu convidei, entre tantas pacientes, você para vir dar o relato nesse Outubro Rosa. Porque você mudou a forma de eu mesma encarar o câncer de mama. Porque o que acontece? Lá atrás, quando eu era residente, eu escolhi fazer ginecologia e obstetrícia porque eu queria ser obstetra, né? Eu nem gostava muito de ginecologia. Hoje eu gosto tanto quanto, eu adoro ginecologia. Mas na época, e quando você está fazendo residência, você passa por todas as subespecialidades da ginecologia. E para mim, o pior estágio era a mastologia. Porque a gente tinha que rodar no ambulatório e fazer as cirurgias e acompanhar as cirurgias dos pacientes em tratamento de câncer de mama. E aos 25 anos, né, a minha mentalidade aos 25 anos, mesmo sendo médica, mesmo sabendo das informações científicas, eu não conseguia ver que eu, como médica, estava fazendo bem para aquelas mulheres, entende? Porque muitas mulheres tinham abandono pelos parceiros, muitas mulheres enfrentavam um quadro depressivo grave, assim, pós uma cirurgia de mastectomia. Então, quando eu entrava para fazer a mastectomia, por exemplo, para mim era o fim, porque eu pensava, eu não conseguia ver aos 25 anos que eu estava entrando para curar a mulher do câncer. Eu pensava assim, eu tô tratando o câncer, mas tô acabando com a vida dela, porque psicologicamente a mama é uma parte do corpo que está muito relacionada à feminilidade e tal, e eu vou estar acabando com o psicológico dessa mulher. Então, eu, aos 25, não conseguia lidar bem com o tratamento de câncer de mama, tá? Era um problema pessoal meu, assim. Então, eu pensava assim, eu nunca vou ser mastologista, porque eu não tenho estrutura psicológica para lidar com uma paciente de câncer de mama, porque eu achava... esses preconceitos que a gente tem, né? E aí, não fiz mastologia, obviamente. E aí, e eu sempre tinha essa questão. Hoje, aos 45, tanto você quanto a minha tia, que também enfrentou o câncer, infelizmente, ela teve um diagnóstico tardio, por ter adiado o exame, por ter percebido o nódulo, não ter contado nada pra ninguém. Acabou dando diagnóstico tardio, quando fez o diagnóstico já tinha metástase, infelizmente. Então, mas a minha tia, eu lembro assim, que apesar de ter descoberto tarde, quando ela descobriu, o médico falou assim, a gente vai fazer um quadrante. E ela falou, não, arranca as 2 tetas, porque sem teta eu vivo, e eu quero viver, né? Eu lembro disso marcadamente, eu ficava pensando assim, meu Deus, como que ela é bem resolvida, né? E você também, quando você veio pós-tratamento no consultório, você estava esperando a reconstrução, e eu te perguntei aí como é que você tá, tal, e eu pensava assim, gente, ela passou pela pior doença que uma mulher pode ter, que é o câncer de mama. Aí você virou pra mim e falou assim, não, doutor, eu tô muito bem. Eu tô muito bem, sabe por quê? Porque eu só passei por um câncer. Mas eu passei. Acabou. Foi o período ali da quimioterapia, da radioterapia foi difícil, mas acabou. Agora, por exemplo, eu lembro que você na época, agora eu não lembro se você falou da sua mãe ou de alguém da sua família, você falou assim, pior é fulano de tal, que tem diabetes, e aí ela tem uma alteração cardíaca e não pode andar, não pode caminhar, não pode fazer nada, que sente falta de ar, porque tem uma doença crônica que não tem cura. A minha doença não. Eu tive aquele período de enfrentamento difícil, mas agora que acabou o tratamento, a minha vida tá normal, tá tudo como era antes, e foi uma fase ruim que eu passei. E na hora que você falou aquilo pra mim, foi a hora que caiu a minha ficha, de que você tinha completa razão. Porque eu achava assim, gente, a pior doença que a mulher pode ter é o câncer de mama, tá? E quando você me falou aquilo, foi que caiu a minha ficha de que não é a pior doença que a mulher pode ter. Não é. Não é. É uma doença ruim de se ter, que nenhuma doença é boa, mas existem muitas condições crônicas que acabam e interferem com a qualidade de vida, com o que a mulher pode fazer ou não, né? Ele não pode nem fazer o tratamento.
Tem mulheres que não podem fazer o tratamento, tem mulheres que, às vezes, têm uma insuficiência cardíaca decorrente de uma hipertensão e diabetes grave e que ela não consegue ter uma vida normal, não consegue caminhar, não consegue dar aula sem se cansar, ela não consegue fazer nada, não consegue sair para viajar com a família, passear, acampar. Agora, a paciente que tem câncer de mama, ela tem a fase de enfrentamento da doença e a maioria cura, e a gente sabe que a maioria cura, 95% cura, ela vai tratar, passou aquela fase ali passageira que é temporária, a vida dela volta ao normal, né? Então, é uma questão de ressignificação da doença e você ressignificou a forma de ver a doença para mim. E olha o quanto que isso é importante, porque eu sou uma mulher, uma profissional que trabalho com saúde da mulher e mesmo sabendo que é importante tratar, orientando minhas pacientes a fazerem prevenção, a fazer tratamento, no fundo, eu me senti abalada pela doença. E depois que você falou isso pra mim, você me mudou completamente a forma de eu encarar essa doença e ver essa doença. Então, eu quero te agradecer, não só por participar do episódio, contar a sua história de superação, compartilhar com a gente de forma tão generosa a sua história, mas te agradecer principalmente por ter feito isso para mim como profissional, porque eu acho que eu me tornei uma melhor ginecologista em termos de diagnóstico e tratamento de câncer de mama depois que você entrou na minha vida. Nossa! Entendeu? Porque você mudou completamente a forma de eu encarar essa doença. Eu entendeu? que agradeço. E assim, às vezes as pessoas, sempre quando uma amiga ia na minha casa me visitar, né? Eu mostrava a cicatriz, né? Mostrava. A pessoa às vezes falava assim, você não tem vergonha? Aí eu falava assim, não, eu prefiro, eu gosto de mostrar. Não é para me expor, exibir ou querer ser melhor do que ninguém. Para mostrar que essa marca é a minha marca de vitória. Então, assim, é importante. Eu fico muito feliz por você ter me convidado e eu sempre falo, eu passei por isso. E todas as mulheres de repente pode, né, passar por uma situação parecida ou igual até, mas assim, a gente tem que, é passageiro, e a gente não pode desistir, não podemos desistir de procurar, porque a prevenção é o melhor remédio, e é isso, eu gosto de falar sobre isso, e não por querer me vitimizar, né? Mas é para que você possa, como você, uma profissional, falar isso, né? Que graças a mim mudou o seu pensamento, eu fico muito feliz. E você agora, como profissional, você vai poder passar isso para mais mulheres, né? E ajudar muitos. E aquele sentimento que eu tinha lá há 20 anos atrás, aos 25 anos, quando eu entrava numa mastectomia, hoje é um sentimento completamente diferente. Hoje o sentimento, assim, ela tá tirando é só uma teta. Isso. É uma coisa que não faz diferença na vida dela. Ela é muito mais do que um peito, né? Isso. E ela não vai ficar sem. Ela vai passar por uma reconstrução. Ela vai reconstruir a vida dela sem doença para viver mais muitos anos. E, assim, tá presente na família e curtir muito mais coisas do que só ter o peito original com que ela nasceu. Então, tem gente que bota silicone hoje, muda o peito sem nem ter necessidade, né? Eu esperei 4 anos para a reconstrução. E estou, né, reconstruindo. Aí eu fico imaginando assim, se fosse de repente um membro, eu ia ter uma dificuldade, né, de locomoção, eu não poderia mais fazer um exercício, eu poderia ter várias limitações. Mesmo assim, eu estaria curada, entendeu? Então, assim, a mama é só uma mama. Sim. Eu já tive minha filha, já amamentei, né? Agora eu tenho a reconstrução e vida que segue. Agora eu tô muito melhor do que antes. Então, e mais uma vez eu quero te agradecer novamente por esse testemunho, por essa forma de ressignificar essa doença pra mim, porque você me fez ver exatamente isso. Que uma mama é só uma mama, é só uma parte que não é uma parte essencial e não é a essência de quem você é. E não é a essência da feminilidade. Isso. A feminilidade feminina está justamente nessa força que a mulher tem nas diversas faces da vida, de passar por todas as dificuldades que a gente sabe que as mulheres enfrentam aí,
desde o início, né, até o final da vida, menopausa, é parto, é gravidez, são tantas fases desafiadoras que é só mais uma fase desafiadora e a beleza de ser mulher tá nisso, não é num peito, né, numa mama praticamente. Então, você, só da gratidão por tudo que você é na minha vida, né, e me fez enxergar. Então, vamos encerrar. Você quer deixar alguma mensagem a mais? Porque você já deixou várias, mas às vezes você quer deixar alguma mensagem final aí para as nossas espectadoras e ouvintes? Marque sua mamografia. Outubro Rosa é para te alertar. Marque sua mamografia e não esqueça, busca o resultado e leva ao seu médico. E, gente, eu, para finalizar, gostaria de confirmar e reafirmar isso que a Rose falou. O Outubro Rosa é para conscientização a respeito do câncer de mama. É uma doença que tem forma de diagnóstico precoce, tem exame de rastreamento, o exame está disponível no SUS. É um exame que, mesmo que se você vai fazer particular, é um exame barato, né? Então, não deixe de fazer seus exames de rastreamento, não deixe de acompanhar, não tenha medo do diagnóstico, porque a prevenção é o melhor caminho para o diagnóstico precoce e para a cura. Para, se você tiver que passar por isso, né, ser apenas como a Rose passou, uma fase ruim que vai passar na sua vida e você vai lembrar isso se mostrando fortalecida e vitoriosa, e não como uma doença que você tá escondendo que não tem, ou que tá fingindo que ela não tá ali, mas ela tá ali crescendo quietinha e que pode tirar a sua vida, uma coisa que seria completamente evitável, tá? Então não deixem de, nesse Outubro Rosa, marcar seu exame, marcar seu médico, fazer sua mamografia. E lembrem-se, conhecimento é poder. Espero vocês no próximo Café com Pepeca.